Bom, continuando o nosso trabalho sobre drogas, eu fui fazer uma pesquisa. Nós estamos trabalhando em cima de um projeto único, mas eu fui buscar informação também em outros locais. E me deparei com um trabalho muito importante feito pela Universidade de São Paulo, que eu vou falar aqui antecipado, porque não está no nosso cronograma. Ele diz ali o seguinte, que a cocaína, o crack e o oxi são o mesmo produto. O oxi, por exemplo, nem aparece na nossa manual porque é uma droga mais moderna, só chegou na última década. Então, ela não está e ela não é muito utilizada nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Tá? Por quê? O fato é que ela é uma droga derivada. Primeiro se tira a cocaína, que é o cloridato de cocaína, que é tirado direto da folha da coca. O resíduo, ele é misturado para se fazer o crack. Ele coloca bem claro que é cloridato de amônia, que é a pura, mais bicarbonato de sódio e água. Tá? O cloridato de amônia ele é feito ele é tirado da folha de coca, utiliza éter e outras substâncias. Então, o que acontece hoje? Como ele é subproduto, o crack é mais barato que a cocaína. E o Brasil hoje, segundo a Universidade de São Paulo, é o maior consumidor de crack do mundo. Isso é fácil de entender, né? Nosso poder aquisitivo é muito menor que o dos Estados Unidos e da Europa. Consequentemente, nós utilizamos uma droga que é mais barata. E para completar, na última década se surgiu o oxi, que é o mesmo resíduo da cocaína, só que em vez de misturar bicarbonato de sódio, que é mais caro, ele usa cal e querosene, para baratear mais ainda. E essa droga ela é quase específica para o Brasil e para a América Latina, porque o poder aquisitivo nosso é realmente mais baixo. E isso já é feito para baratear o crack. O oxi é mais barato que o crack. O efeito é muito pior, porque o cal não dilui no nosso pulmão. E o querosene é altamente corrosivo. Então, é a droga que mata mais rápido ainda que o crack. Essa não está no nosso estudo até agora, porque é uma droga mais recente, e esse estudo partiu dos Estados Unidos, onde nem o crack, nem o oxi nem chegou lá ainda, e o crack é muito pouco utilizado. O forte lá é a cocaína. Tá? Puxa um pouquinho para cima. Aqui eu não vou falar do porquê foi produzido, que a gente já falou isso. Bom, a gente viu quando a Miriam fez o estudo sobre o álcool, que o álcool é uma droga que mata lentamente. A cocaína não. Ela pode matar até a partir da primeira dose. Se ela for muito alta, ela pode dar uma overdose, que exatamente, ela pode virar um infarto ou um derrame ou alguma coisa do gênero, desde que seja a dose maior do que a pessoa pode suportar. Então, ao invés do álcool que mata lento, a cocaína mata mais rápido. Pode matar até imediato, dependendo do efeito, da pancada que a pessoa tomar. O que é a cocaína? A palavra cocaína se refere à droga na forma de pó ou cristal. O pó é geralmente misturado com substância de amido de milho, pó, talco ou açúcar. Outras drogas como procaína e outros anestésicos como anfetamina. Extraída das folhas de coca, a cocaína foi originalmente desenvolvida como analgésico. É mais frequentemente cheirada, sendo pó absorvido pela circulação sanguínea através dos tecidos nasais. É mais cheirada. Ela também pode ser ingerida e esfregada nas gengivas, que o efeito é mais lento um pouquinho, mas também faz.
E os usuários que injetam a droga direto, misturam com água e injetam direto na corrente sanguínea. Isso aumenta o risco de overdose, porque uma vez que se instala na corrente sanguínea, é irreversível. Você não tem como parar. É como hoje você vê que praticamente estão suspensos os antibióticos injetáveis na corrente sanguínea, só em casos excepcionais, porque uma vez que está no sangue, é muito difícil você paralisar. Contra o abuso de drogas, 8,5% dos estudantes do ensino médio usaram cocaína alguma vez nas suas vidas. Esses dados são dos Estados Unidos, tá? Não são do Brasil. No Brasil, não é tão difundido a pessoa começar na cocaína. Tá? É mais, pelo custo, vai para o crack ou para a maconha, porque o custo é mais barato. Nos Estados Unidos, a cocaína continua sendo a droga ilícita mais mencionada pelos prontos-socorros das redes de alerta de abuso de drogas. Em 2005, foram registrados 448 mil entradas nos prontos-socorro envolvendo o uso de cocaína. Aí tem um depoimento aqui. Meu amigo vinha usando droga por 4 anos, sendo 3 dele usando drogas pesadas como cocaína, LSD, morfina e muitos antidepressivos e analgésicos. Na verdade, qualquer coisa que ele pudesse conseguir, ele se queixava o tempo todo de dores terríveis no corpo e estava cada vez pior. Até que ele finalmente foi ver um médico. O médico lhe disse que não podia fazer nada, porque a causa da deterioração do seu corpo não, ele não iria viver muito. Dentro de dias, ele morreu. Realmente, a cocaína, tanto o crack também, a cocaína, ele faz com que a pessoa pare de se alimentar. E sem alimentação, a gente vai ficando mais fragilizado e é mais dependente de doenças. Elas nos atacam com mais facilidade, porque a fome passa. Passa mais uma aí. Por que a cocaína causa tanta dependência? Depois da metanfetamina, a cocaína é a droga que cria a maior dependência psicológica de todas. Estimula centros chaves do prazer no cérebro e causa uma euforia extremamente elevada. A tolerância à cocaína se desenvolve rapidamente. O usuário logo deixa de sentir o mesmo prazer que antes com a mesma quantidade de cocaína. Ou seja, cada vez ele precisa de uma dose maior. Combinação mortal de drogas. A cocaína é algumas vezes usada como outras drogas, incluindo tranquilizantes, anfetaminas, maconha e heroína. Essas combinações aumentam imensamente o perigo de usar cocaína, além da chance de desenvolver dependência em 2 drogas. Uma pessoa pode facilmente criar uma mistura de narcóticos fatal. E o álcool misturado à cocaína, o álcool, ela aumenta, isso não está no nosso texto aqui, mas está numa entrevista com o Drauzio Varela, o álcool potencializa a cocaína, porque eu não lembro bem o texto, mas o álcool já enfraquece as nossas defesas e facilita o aumento da cocaína. E como a cocaína é usada muito em festas, ela normalmente é misturada com álcool, que potencializa muito o efeito dela. Depoimento. Passei 2 anos na cadeia por causa dessa droga. Quando saí, a vida era tão difícil que comecei a usar a droga outra vez. Conheço 10 meninas que viraram prostitutas por causa da cocaína. É muito mais extrema e degradante do que pensamos. Na hora não nos damos conta
e até que ponto ela nos destrói. Essa Chayenne é uma moça que deu esse depoimento. E realmente, para conseguir a droga, vale tudo. Os garotos vão para o assalto, as meninas normalmente vão para a prostituição. Tem até um filme sobre isso, Eu, Christiane F., que descreve bem isso, que as meninas, para conseguir droga, iam todas para a prostituição. Também é um livro muito interessante, mas o filme também é. Tá? Efeitos de curto prazo: perda de apetite, batimento cardíaco, pressão sanguínea e temperatura corporal elevada, vasos sanguíneos contraídos. O vaso sanguíneo contraído, o batimento cardíaco, a pressão aumentada, é a base para o infarto, é a base para o derrame. O vaso está contraído e a pressão maior. Os nossos capilares são muito pequenos, o rompimento para dar um derrame é muito grande. E o aumento da pressão força o coração a bater mais os vasos são contraídos, o coração faz mais força. O infarto. Bom, ritmo respiratório acelerado, pupilas dilatadas, padrões de sono perturbado, náusea, hiperestimulação, comportamento bizarro, errático e às vezes violento, alucinações, hipersensibilidade, irritabilidade, alucinações táteis, criando a ilusão de insetos rastejando por baixo da pele, euforia intensa, ansiedade e paranoia, depressão, fissura pela droga, pânico e psicose, doses excessivas, mesmo que uma só vez, levam a convulsões, ataques epiléticos e a morte súbita. Aqui é o que eu estava dizendo para vocês, que ela é tão mortal porque ela pode matar até na primeira dose. Desde que a pessoa faça uma dose mais violenta, ou, em muitos casos, se a droga que a gente recebe aqui, ela é rediluída, ela é remisturada. Então, a quantidade de cloridrato, de cocaína, ela já é bem reduzida. Então, a pessoa, normalmente, na primeira dose, não vem a óbito, mas se pegar ela da forma pura, tá? A quantidade de óbito é muito grande. Mas a cocaína que circula no Brasil, ela é remanuseada e se coloca-se mais produtos, principalmente talco, açúcar, outros produtos para ela render mais. Eu não tinha mais futuro, não via como poderia escapar da minha dependência de cocaína. Eu estava perdida, estava explodindo e incapaz de parar de usar cocaína. Alucinava pensando que tinha bichos rastejando debaixo da minha pele. Sentia isso cada vez que me injetava, e para fazer eles saírem, me raspava com a ponta da seringa até começar a sangrar. Uma vez eu sangrei tanto por causa disso que tive que ser levada para o hospital. É a Susan. Essa situação aqui me lembra muito quando eu era garoto e eu li o livro do Kafka falando da metamorfose, que era uma pessoa que se via se transformando num inseto. Só que no texto ele dá a entender que era alguém com deficiência mental. Eu lembro que um amigo meu, que inclusive é psicólogo, disse que aquele sintoma, ele deu até o nome da doença, que eu não me recordo agora, talvez nosso amigo... Mas que também é um efeito semelhante ao que ele descreve aqui, tá? Porque no caso que o Kafka descreve, a pessoa se sentindo transformada num inseto, era um problema mental dele, tá? Aqui é um problema que você cria, é um efeito alucinante da cocaína, mas é muito semelhante ao descrito. Se alguém tiver curiosidade de ler, é um livro muito interessante. Mas tem muitos anos que eu li, eu não lembro mais. Eu devia ter meus 13, 14 anos quando eu li.
ou seja, há quase 50 anos. Passa aí mais uma. Efeitos da cocaína. Quais são os efeitos de curto prazo da cocaína? A cocaína causa uma euforia intensa e rápida, seguido imediatamente pelo oposto: depressão intensa, pressão alta e fissura por mais droga. Pessoas que usam frequentemente não comem e nem dormem adequadamente. Elas podem sofrer taquicardia, espasmos musculares e convulsões. A droga pode fazer com que as pessoas se sintam paranoicas, furiosas, hostis, ansiosas, mesmo quando não estão no barato. Independente do aumento da quantidade ou frequência do uso, a cocaína aumenta o risco de o usuário ter um ataque cardíaco e derrame cerebral, convulsões ou insuficiências respiratórias, sendo que qualquer um desses pode resultar na morte súbita. A diferença da cocaína para o álcool é que você tem efeitos semelhantes, como ficar furiosa, hostil, mas quando está bêbado. A cocaína não, o efeito dela é tão violento no cérebro que a pessoa pode continuar com esse sintoma mesmo não estando sob o efeito da droga no momento. Agora, os efeitos de longo prazo. O termo demônio da droga foi criado muitos anos atrás para descrever os efeitos colaterais negativos do uso frequente da cocaína, como a tolerância à droga. Como a tolerância da droga aumenta, é necessário usar cada vez mais para conseguir o mesmo barato. O uso diário por longo tempo causa perda de sono e de apetite. Uma pessoa pode se tornar psicótica, experimentar alucinações. Como a cocaína interfere na maneira como o cérebro processa os elementos químicos, uma pessoa precisa cada vez mais droga para chegar a se sentir normal. As pessoas que se tornam dependentes da cocaína, assim como na maioria das outras drogas, perdem o interesse pelas outras áreas da vida. Reduzir a quantidade de droga causa uma depressão tão severa que a pessoa faz praticamente de tudo para conseguir a droga, até mesmo cometer um assassinato. Se não conseguir a cocaína, a depressão pode ficar tão intensa a ponto de levar o dependente químico a se matar. Ou seja, para conseguir a droga, vale tudo. Não, a gente vê, o cara rouba a casa dele, rouba a casa dos pais e parte até para assaltos. Que é muito comum isso aí, os assaltantes irem para a rua já drogados. Por isso que a taxa nossa de homicídio e furto, né, é tão grande que a maioria dos assaltantes eles já vão drogados. E a pessoa drogada ela está sujeita a alucinações. Um simples movimento da pessoa, ele já vê que ela está armada, ele imagina que ele vai reagir e mata com muita facilidade. Eu acho que isso aqui a maioria a gente já ouviu, né? Farinha, branquinha, neve, pico. Mais comum aqui é pico, coca, pó, brilho, eu já ouvi também. Poeira, talquinho, nem tanto, mas a gente já ouviu esses nomes populares. Você acredita que a coca melhorará a sua percepção? Lhe permitirá superar, que será capaz de controlar as coisas? É uma besteira total. Depois de um tempo, você não paga mais as suas contas, nem toma banho, abandona os seus amigos, sua família e acaba indefeso e solitário. O viciado, no modo geral, ele tende a se isolar cada vez mais e ele vai se afastando e ele leva a vida só em cima do consumo de droga. Inclusive, tem um vídeo aí no final que eu vou mostrar a vocês uma ex-viciada em crack, que ela descreve bem isso aí. Tá. Estatísticas internacionais.
A cocaína é a segunda droga ilícita mais traficada no mundo. As estatísticas mais recentes mostram que as apreensões internacionais de cocaína continuam aumentando e chegam a 756 toneladas, com as maiores quantidades interceptadas na América do Sul, seguida pela América do Norte. 756 toneladas é o que é apreendido. Eu trabalhei 20 anos em aeroporto e eles acreditam que para cada... Isso representa no máximo 10% do que é traficado. Tá? A quantidade, isso é uma estatística da Polícia Federal, que para cada 10% apreendido, 90% passa. Isso eles têm como uma estatística. Não, eu acredito que seja porque é muito difícil você pegar tudo, porque as pesquisas são feitas por amostragem, principalmente em portos, onde você não abre 100% dos containers, você abre um a cada 5 ou um a cada 10. Então, a Polícia Federal acredita que só 10% é apreendido, 90% passa. Então, esse número aí seria 7.500, não 75. Tá, de acordo com a pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, divulgada em dezembro de 2013, 3 milhões de pessoas usam com frequência cocaína e crack. O dobro dos 1,5 milhão de pessoas que usam maconha diariamente. 20% do mercado mundial de crack e cocaína são representados pelo Brasil. 45% dos usuários experimentam cocaína pela primeira vez antes dos 18 anos. Sendo que desses 45%, o Brasil é o maior, como eu já falei aqui, ele é o maior consumidor de crack do mundo. Mas, como nós temos esse 20% do mercado mundial, pela nossa população é muito grande. E aqui a lei é mais branda. Nós temos países com população muito maior, mas que a lei é muito mais violenta. Na China, que a população dá 5 vezes a nossa, mais de 5 vezes, a pena de morte para o traficante. Na Indonésia, que a população também é maior que a brasileira, também tem pena de morte para o traficante. Na Ásia, muitos países têm pena de morte para o traficante. Então é mais difícil entrar, porque o traficante sabe que se ele for pego, não tem escapatória. Então, o consumo de droga fica mais nos países democráticos, que seguem uma legislação mais branda. Isso é Estados Unidos, Brasil, a Europa, porque aqui no Brasil o tráfico internacional a pena é de 8 anos, em média 8 anos de prisão. Agora estão querendo aumentar um pouquinho, parece para 12 ou 13 anos. Nos Estados Unidos, a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas relatou que 35 milhões de americanos com idade de 12 ou mais já informaram ter usado cocaína. Entre os jovens na idade de 18 a 25, a taxa no ano passado era de 6,9, conforme estudo monitorado do Futuro 2006. E baixa um pouquinho isso aqui é interessante. As pesquisas mostram que quase metade dos frequentadores de clubes noturnos europeus usaram cocaína. O mais comum é usar da forma cheirada, tá? A forma injetada normalmente já é para quem é viciado. Muito difícil alguém vai experimentar com injeção direto na veia. Primeiro que o risco é muito alto. Então, a overdose, se bater, é incontrolável. Mas a maioria é da forma cheirada. Levanta aí, primeiro. Que correm na corrente sanguínea. Tá. Um pó branco mortal. A cocaína é uma das drogas mais poderosas conhecidas pelo homem. Uma vez que a pessoa começa a usar cocaína, é comprovado que quase impossível se livrar dela física e mentalmente. Fisicamente, estimula os receptores chaves, terminações nervosas que sentem as alterações no corpo.
do cérebro que, por sua vez, cria uma euforia a qual os usuários rapidamente desenvolvem tolerância. Apenas o uso de doses mais elevadas e mais frequentes podem causar o mesmo efeito. Ou seja, cada vez a pessoa precisa de mais droga para ter o mesmo efeito. A maioria das drogas são assim. Exceto o álcool, nem tanto, porque você já está encharcado, como disse a nossa amiga, e basta você continua desenvolvendo. Hoje em dia, a cocaína é um empreendimento mundial multimilionário. Os usuários são todos de todas as idades, ocupações e níveis econômicos, até mesmo crianças que já usam a partir de 8 anos de idade. O uso da cocaína pode levar à morte por insuficiência respiratória, hemorragia cerebral, que é o sangramento no cérebro, ataque cardíaco. Filhos de mães que são dependentes de cocaína já nascem dependentes químicos. Muitos sofrem os efeitos congênitos e muitos outros problemas. Apesar dos perigos, o uso da cocaína continua a aumentar, provavelmente porque os usuários descobrem ser muito difícil escapar dos primeiros passos dados na estrada longa e sombria que leva ao vício. Esse ataque cardíaco é porque a cocaína ela é constritora de vasos sanguíneos. Ela fecha os vasos. Então, ela facilita sangramento no cérebro, porque são microcapilares, e ela também dá um aumento muito grande de pressão arterial. Então, ela é um grande causador de doenças de morte por